Olá, bem-vinda de volta aqui no meu canal, Criando com a Palavra de Deus. Hoje nós vamos para mais um dia de estudo bíblico. Quem é o Espírito Santo? Hoje é o nosso terceiro dia do estudo. Se você está aqui pela primeira vez, aqui no canal tem uma playlist sobre os estudos sobre o Espírito Santo. Esse é o primeiro estudo que nós estamos fazendo, são 34 versículos, e a cada semana eu vou relembrar os 5 versículos da semana anterior em que a gente estudou. Tem um grupo no WhatsApp onde eu compartilho os meus estudos, compartilho as minhas anotações, é um grupo fechado. Se você quiser fazer parte, ter acesso a esses estudos, é só falar comigo no direct do Instagram, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. Os outros vídeos também, o primeiro e o segundo que eu já fiz dessa série de quem é o Espírito Santo, também vou deixar aqui na descrição do vídeo se você quiser acompanhar. Bom, meninas, vamos pedir a Deus e ao Espírito Santo que abra nossa mente, nos dê entendimento, conhecimento da sua palavra, que ele se revele a nós e encontre em nós uma terra fértil para receber a tua palavra e dar muitos frutos para a honra e glória do Senhor. Bom, os 5 últimos versículos que nós vimos na semana passada, falam sobre que o Espírito Santo ele tem os atributos de Deus, né? Nós vimos até o eterno, né? Nós vimos que o Espírito Santo ele é eterno, né? E nós meditamos em Hebreus 9:14. Então, no último vídeo, eu meditei até o Hebreus 9:14, tá bom? Mas de segunda a sexta-feira da semana passada, nós estudamos esses 5 versículos que nós vamos meditar e relembrar hoje tudo que a gente estudou. Então, se você não faz parte do meu grupo, você pode ter acesso também a esse estudo através aqui dos vídeos, onde eu vou estar compartilhando tudo que eu tenho estudado, tá? Vou abrir aqui a minha Bíblia em Lucas, capítulo 1, versículo 35, que diz que o Espírito Santo ele é onipotente. E você pode me acompanhar aí da sua casa através da sua Bíblia também. O versículo que nós vamos meditar é o versículo 35 do capítulo 1 de Lucas, que é quando o anjo aparece a Maria e diz: O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Por isso, a criança que vai nascer de você será chamada de Santo e Filho de Deus. Então, aqui, né, a descrição do anjo quando aparece a Maria e diz que ela vai, né, ser mãe de Jesus, o Filho de Deus. E diz que o Espírito Santo virá sobre você, o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Então, o Espírito Santo, ele é o poder do Altíssimo. O nascimento de Jesus é uma das evidências do poder ilimitado do Espírito Santo. É humanamente impossível para nós entendermos a totalidade do poder de Deus. Nós só temos ligeiras ideias acerca daquilo que ele é capaz de realizar. O Espírito Santo é o poder do Altíssimo e esse poder, no Antigo Testamento, até a época de Pentecostes, ele também não se limitava somente aos reis, aos líderes e aos profetas, que geralmente, recebiam o poder do Espírito Santo para cumprir os desígnios de Deus, os propósitos de Deus. Alguns israelitas, sem ser reis, líderes e profetas, também recebiam esse poder para justamente, realizar as obras que Deus queria, mas eram apenas temporariamente por um período. Então o Espírito Santo vinha, dava poder àquela pessoa, dava o poder da palavra, dava o poder de força, dava o poder de sabedoria, dava o poder de unção, dava vários poderes de acordo com as funções, de acordo com o chamado que cada um precisava realizar para o Senhor. Mas depois do Pentecostes, o poder do Espírito Santo permaneceu conosco, em nós, que somos os filhos de Deus. Então hoje, como o Espírito Santo ele habita no coração de cada um, o poder de Deus habita no coração de cada um, que somos seus filhos. Então o que nós podemos refletir com relação a nós, a nossa vida? Que a gente sabe disso, que o Espírito Santo ele habita em nossos corações. E só o poder de Deus pode realizar o impossível aos nossos olhos. É um poder ilimitado. Jesus mesmo nos disse que nós poderíamos realizar coisas ainda maiores do que a que ele realizou. E hoje, por que a gente não vê tantos milagres acontecendo? Porque antigamente a gente via tantos milagres acontecendo com os apóstolos, com a primeira igreja,
com a própria igreja mesmo, mais um tempo passado? Por que que agora, na atualidade, nós temos visto menos o sobrenatural de Deus ser realizado? Nós temos visto menos milagres de Deus sendo realizados. Mas não é porque o Senhor não pode fazer ou Ele não quer fazer. Ele continua o mesmo e Ele quer realizar grandes coisas no meio de nós. Mas é que nós não somos mais como antigamente. Nós não estamos buscando ser um instrumento nas mãos de Deus para a glória dele. A maioria das pessoas na igreja hoje, elas só procuram os seus próprios interesses. Elas querem poder e glória, mas para si próprios. Quando nós buscamos a Deus com um coração sincero, humilde, reto diante dele, e com a intenção de sermos apenas um vaso, um instrumento para a glória dele, aí nós conseguimos ver o sobrenatural de Deus, da onipotência do Espírito Santo acontecer. Então, o Espírito Santo ele é onipotente, como Deus, porque é um atributo divino que só Deus tem, né? A onipotência é o poder soberano e o poder supremo que pertence a Deus. E todo o poder para realizar a vontade de Deus, para a glória de Deus. Então, no dia 14, que foi o dia do nosso estudo, foi o 14º versículo que nós vemos, Lucas 1:35, que fala que ele é onipotente. No dia 15, nós vimos outro atributo que o Espírito Santo tem, que é a onipresença. Ele é onipresente. E a nossa meditação está em Salmos 139, versículo 7, que nos diz: É impossível fugir do teu espírito. Em lugar algum conseguirei me esconder da sua presença. Aqui, né, Davi, ele escreveu esse salmo. Vou abrir aqui na minha Bíblia para a gente refletir. Então, aqui, Davi, ele escreve esse salmo mostrando a onipresença de Deus, que Deus está em todo lugar e Deus vê tudo, o que todo mundo está fazendo em todo lugar. E que ele não pode fugir da presença de Deus, ele não pode fugir do Espírito do Senhor, porque aonde ele for, o Espírito está lá. Davi diz: se eu subir bem alto em direção aos céus, lá o Senhor está. Se eu quiser descansar no reino dos mortos, lá também o encontrarei. E se eu voar para partes mais distantes do oceano com os primeiros raios da manhã, mesmo ali a sua mão direita dirigirá os meus passos e o seu poder me dará forças para ficar de pé. Se eu tentar me esconder na escuridão, o Senhor transforma a noite em dia claro. Para o Senhor a escuridão nada esconde. A noite mais escura brilhará como dia claro, pois para o Senhor as trevas são luz. O Senhor me cerca pela frente e por trás e põe a sua mão sobre mim. E saber isso é algo tão maravilhoso que eu não consigo compreender. Nós nunca vamos conseguir compreender a grandeza de Deus, né? A grandeza do Espírito do Senhor, onde ele se encontra em todos os lugares, não há como nós fugirmos da presença do Senhor. Então Deus é onipresente e ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. E por essa razão, nós nunca poderemos escapar do seu Espírito. Não há lugar na criação onde o Espírito de Deus não esteja ativo e presente. Ele está totalmente presente em cada ponto do universo. O Espírito de Deus não se limita a um único local. Por meio da sua onipresença, ele consegue ver e fazer tudo a qualquer hora e em qualquer lugar. Então, o que a gente pode aprender para a nossa vida, né? Sobre a onipresença do Espírito Santo. É uma boa notícia para nós que conhecemos e amamos a Deus, porque não importa o que venhamos fazer, aonde possamos ir, nunca nós nos afastaremos da constante presença do Espírito de Deus. Então, aonde a gente estiver e a gente quiser orar e a gente quiser se dirigir ao Senhor, ali Ele está. Aonde a gente for, para onde a gente olhar, a gente vai saber que Deus está ali, que Ele está nos vendo, que Ele está nos ouvindo. Mesmo que a gente esteja se sentindo mal, mesmo que a gente esteja se sentindo abandonado, mesmo que a gente esteja se sentindo que Deus não está ali, mas Ele está. A palavra de Deus diz que não há como fugir da presença do Senhor e que seus olhos estão sobre todos os lugares. O seu Espírito está em todos os lugares. Então ali a gente pode, mesmo se sentindo abandonado, mesmo se sentindo sozinho, nós podemos ter a certeza que Deus está nos vendo, que Deus está nos ouvindo. E que Ele deseja fazer parte da nossa vida e caminhar
conosco todos os dias. A onipresença nos encoraja a confiar que Deus está sempre presente por meio do seu Espírito. Por saber que Ele transcende barreiras geográficas e culturais, nos traz segurança de que Ele nos ajuda na comunhão com outros cristãos e para com aqueles que precisam ser alcançados, não importando o lugar. Ele sempre estará conosco, mesmo em momentos de dificuldade. Ele pode nos oferecer conforto, força e ajuda necessária. No dia 16, nós vimos que ele é onisciente. A leitura está em 1 Coríntios, capítulo 2, e é o versículo 10, que nos diz: Nós, porém, sabemos dessas coisas, porque Deus enviou o seu Espírito para nos revelar a nós. O seu Espírito investiga todas as coisas, até mesmo os segredos mais profundos de Deus. Então, em 1 Coríntios 2, nós vemos a onisciência do Espírito Santo. A onisciência é a capacidade que ele tem de saber tudo, passado, presente e futuro. O Espírito Santo conhece os pensamentos de Deus porque ele é o próprio Deus. Não existe nada que ele não saiba. Qualquer fonte de conhecimento veio dele. Ele sabe de todas as coisas porque todas as coisas foram criadas por meio dele. Nós não conseguimos sondar e conhecer plenamente a nós mesmos, mas ele sonda e nos conhece. Ele sabe todas as nossas palavras antes mesmo de falarmos. O Espírito de Deus conhece os nossos pensamentos. Então, quem conhece melhor nós mesmos do que o próprio Deus? Do que o Espírito de Deus? Ele sonda o mais profundo do nosso coração. Ele conhece todas as nossas necessidades. Ele conhece tudo que há dentro de nós. Ele sabe o que é melhor para nós. Melhor que nós mesmos. Então, isso é importante para a nossa vida, porque quando a gente se direcionar a Ele em oração, nós vamos poder ser sinceros. Nós não precisamos inventar modos de falar, nós precisamos esconder nada dele, porque Ele é onisciente. Ele sabe tudo, antes mesmo que a gente venha a falar. Então, isso nos dá a paz de que possamos ser sinceros diante de Deus na oração, sermos nós mesmos. Nós, às vezes, tentamos ser como outra pessoa quer, nós tentamos ficar agradando os outros, sendo aquilo que os outros desejam, mas a gente sabe que para Deus nós podemos ser nós mesmos, porque Deus nos aceita como somos, mas não deixa como estamos. Deus transforma a nossa vida. Então, todas as vezes que a gente se achega a Deus de maneira sincera, de coração sincero e aberto, Ele pode transformar a nossa vida, o nosso coração em pessoas melhores, em uma vida melhor, em um coração melhor. Nós não precisamos ser falsos e fingidos diante de Deus, porque Ele é onisciente e Ele conhece tudo, o que a gente pensa e o que a gente sente. A onisciência do Espírito Santo nos revela que não há ninguém melhor para confiarmos nossa vida. Como Ele nos conhece melhor que nós mesmos e sabe tudo o que já aconteceu e vai acontecer, podemos entregar tudo em suas mãos, ser sinceros e verdadeiros com Ele, pois não podemos enganá-lo. Ele sabe o que é melhor para nós e sabe o que há em nosso coração. E o que mais nós podemos aprender sobre a onisciência do Espírito Santo? Como o Espírito Santo conhece as profundezas de Deus, ele sabia desde o princípio o plano maravilhoso de Deus para a nossa salvação. Essa promessa só é revelada para aqueles que creem na morte e na ressurreição de Jesus. Esse conhecimento não pode ser alcançado nem mesmo pelas pessoas mais sábias que há no mundo, a menos que elas aceitem a mensagem de Deus. Então é o próprio Espírito Santo, quando a gente aceita, quando a gente crê, no Senhor Jesus como nosso Salvador e Filho de Deus, Ele pode revelar a nós as grandezas de Deus, as profundezas de Deus e da salvação que a gente alcança através do Senhor Jesus. No dia 17, nós meditamos que Ele é santo, só Deus é santo. Então, ele é mais um atributo de Deus, O Espírito Santo, ele também é santo, porque ele é o próprio Deus. Então, aqui nós meditamos em Romanos 1, versículo 4, que nos diz: e que mediante o Espírito de santidade foi declarado Filho de Deus com poder, ressurgindo dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos abrir aqui a nossa Bíblia, então, em Romanos, capítulo 1, versículo 4. Então, o Espírito Santo, ele é santo. O Espírito Santo também recebe o nome de Espírito de santidade. Foi ele que ressuscitou Jesus e é ele que declara aos nossos corações que Jesus é o Filho de Deus. Então, como aqui no versículo diz,
que mediante o Espírito de santidade, Jesus foi declarado Filho de Deus com poder, ressurgindo, ou seja, ressuscitando dentre os mortos. Então é Ele que declara aos nossos corações que Jesus é o Filho de Deus. É Ele que ressuscitou Jesus no terceiro dia. E Ele também recebe o nome de Espírito de Santidade. A santidade é mais um atributo de Deus e que o faz também Espírito Santo ser divino. Ele é chamado por esse nome porque é santidade de Deus, porque ele é a santidade de Deus e porque é trabalho dele operar essa santidade em todos nós, que cremos em Jesus Cristo como seu Salvador. Um espírito que não fosse santo jamais poderia nos tornar santos. Então é o Espírito Santo que nos ajuda a ser santos, a ser um pouco mais santos a cada dia. Então, como ele iria nos ajudar a ser santos se ele não fosse santo? Por isso ele recebe esse nome de Espírito de Santidade. Como é o Espírito Santo que opera em nós a santificação, nós devemos pedir em oração que ele nos transforme, que ele nos separe do pecado, que ele nos cure, liberte, nos capacite a fazer a vontade de Deus. Então essa é uma aplicação para a nossa vida, que a gente sempre possa se referir ao Espírito Santo pedindo ajuda, para que ele vá nos santificando, para que ele vá nos transformando e nos ajudando, né? Porque é ele que nos convence do pecado. Então ele nos convence do pecado, nos leva ao arrependimento e coloca em nós o desejo de querermos ser melhores, de querermos fazer a vontade de Deus. Então o que mais nós podemos aprender sobre a santidade do Espírito Santo? Santo distingue o Espírito como o Espírito que é separado ou diferente daquele dos humanos. Mas ao fazê-lo também aponta para a excelência moral de Deus, para o qual o Espírito transforma ativamente os crentes. Então Deus tem a excelência, né, moral. E através do Espírito Santo, ele vai aperfeiçoando a nossa moral, né? O nosso modo de vida para sermos semelhantes a Cristo, sermos semelhantes a Deus. Então, ele transforma ativamente nós para sermos semelhantes a Jesus, pois ele é que nos convence do pecado, quando não atingimos a excelência dessa moral que vem de Deus. E é o Espírito Santo que nos separa para Deus, né? Nós somos um povo santo e separado para Deus. Então, para sermos santos, nós dependemos do Espírito Santo. Por isso, Espírito de Santidade. Ele continuará operando em nós enquanto nós estivermos vivos aqui nessa terra. E como Deus odeia o pecado, quando ele encontra em nós o pecado, rapidamente, ele vem nos purificar através do auxílio do Espírito Santo. No dia 18, nós vimos que ele é criador. Aqui é o primeiro dia dos 3 dias que nós vamos ver, né, sobre que ele é o criador. Aqui nesse vídeo, nós vamos até esse primeiro dia, que é Gênesis 1, versículo 1, 2. No próximo vídeo, nós vamos ver mais 2 versículos que dizem que o Espírito Santo é criador, tá? Então, nós vamos continuar no próximo vídeo, na semana que vem. No dia 18, nós vimos que, no princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra era vazia e sem forma definida, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, nós meditamos em Gênesis capítulo 1, versículo 2, que eu vou abrir aqui agora para a gente meditar junto. Através do poder do Espírito Santo, Deus criou todas as coisas. O Espírito Santo formou e encheu a terra enquanto ela estava sendo criada. É claro que essa atividade criadora do Espírito Santo não foi realizada à parte das operações inseparáveis também de Deus Pai e Deus Filho, pois Deus Pai trouxe a criação à existência por meio de sua palavra, que é Jesus, Deus Filho. O ato da fala divina é uma declaração do Pai através da agência do Filho unida ao Pai. E ao Filho estava a obra do Espírito Santo, para realizar o efeito pretendido do mandamento do Pai e do Filho. Então foi um conjunto. A criação da humanidade, a criação do universo, ela foi realizada pelos 3, o nosso Deus uno e trino, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Deus Pai é o que determinou, quis criar, ele desejou criar. Através de sua palavra, que é Jesus Cristo, por meio dele, todas as coisas foram criadas. E o Espírito Santo, que é o poder e a força de Deus, é o que realizou, é o que levou a fonte de vida, aquela fonte de vida que vem de Deus. É ele que derramou sobre todas as coisas para que tudo tivesse vida, para que tudo viesse a existir. Então, o que nós podemos refletir para a nossa vida?
né, com o Espírito de Deus Criador, o Espírito Santo Criador. Deus não precisava criar o universo, ele escolheu criá-lo. Porque Deus é amor e o amor é melhor expressado em direção a algo ou alguém. Deus criou o mundo e as pessoas como a expressão do seu amor. Deus criou o universo porque ama cada um de nós. Sejamos gratos a Deus por seu infinito amor, cuidando bem da nossa saúde e da natureza, cuidando bem de tudo que ele criou por amor. E o que mais nós podemos aprender sobre o Espírito Santo Criador? O Espírito Santo é o poder criativo que traz ordem ao caos. Ele efetua o trabalho que ninguém pode fazer, exceto Deus. O Espírito Santo criou os céus e a terra pela vontade de Deus. A origem da criação pertence a Deus, com a participação do Filho e do Espírito Santo. O Senhor Jesus é a palavra por quem todas as coisas foram criadas. E o Espírito Santo é o doador da vida. A ele pertence a fruição e a conclusão. Ele é o sopro de Deus que traz vida à natureza e ao homem. Quando Deus retira o seu sopro, todos os seres humanos e os animais, eles morrem e retornam ao pó. À medida que louvamos e agradecemos a Deus Trino pela criação, nós confessamos a obra frutífera e aperfeiçoadora do Espírito Santo. Então, foi isso que nós aprendemos na última semana, de segunda a sexta-feira da semana passada, né? Nós vimos os atributos que o Espírito Santo tem, que são os mesmos atributos que Deus tem, né? Que somente Deus tem. Que ele é onipotente, que ele é onipresente, que ele é onisciente, que ele é santo e que ele é criador. E no próximo vídeo nós vamos ver que ele ainda, mais duas passagens referindo que ele é criador. Depois, nós vamos entrar que ele é o autor das Escrituras. E nós vamos ver os versículos de 2 Pedro, de 2 Samuel e 2 Timóteo. Bom, meninas, eu espero que vocês estejam gostando desse nosso estudo sobre o Espírito Santo e que possamos a cada dia mais crescer, né, no conhecimento e na intimidade com o Espírito Santo, para que ele assim possa operar em nós cada vez mais, sendo o nosso transformador e nos achegando cada vez mais para perto do Pai. Deus abençoe a todas e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!